Fala galera, aqui é o Fred do canal Fredcast Games. Hoje eu vou fazer um unboxing e vou contar histórias sobre o Nintendo DS. Vamos lá. E esse é o meu DS, tá? É um DS Lite. O Nintendo DS foi lançado originalmente em 2004. O modelo sucedeu então o Game Boy Advance. Tá aqui, ó, a fonte dele, perfeitinha. Então ele veio depois do Game Boy Advance, lembrando que a Nintendo ela tem um histórico muito bacana de portáteis, que hoje os portáteis estão na moda, mas a Nintendo sempre conseguiu manter os portáteis dela na moda, porque sempre venderam muito bem. Ela começou com portáteis ainda antes de lançar o primeiro videogame. E na década de 70, a Nintendo tinha uns videogames com uns jogos só, uns portáteis de um game só, e fugiu o nome dos Game Watch, lembrei. Eram os portáteis da Nintendo nessa época. E depois ela já entrou com o Game Boy e foi um sucesso. Mais pra frente, aí Game Boy Color, Game Boy Advance e em 2004 o Nintendo DS. Esse DS meu é o DS Lite. DS Lite ele não é pior que o Nintendo DS, ele foi apenas uma evolução. Ele veio mais leve, a bateria durando mais e a caixinha era assim. Esse do desenho é a canetinha estilos, porque o charme, a diferença do DS é a tela de toque, que na época não existia celular dessa maneira. Mas o Nintendo DS saiu desse jeito, ou se já tinha, eram os primeiros. Não dava para tocar na tela com a mão, não funcionava perfeitamente. Então, é sempre com a canetinha estilos. Em 2006, ela lançou... Não, então em 2004 ela lançou o DS, em 2006 o DS Lite, e já para o finalzinho, lá para 2009, ela lançou o DSi. DSi e o DSi XL eram versões mais aprimoradas, já no fim da vida do console, do portátil. Bem, vamos ver o que tinha aqui. Na verdade, eu não me lembro. Esse videogame eu comprei novo na época. Da minha coleção, é meu videogame mais antigo no sentido de estar comigo. Tá? Depois eu comprei os videogames que eu já tinha tido anteriormente, novamente, mas da coleção, esse é o meu videogame que está comigo há mais tempo. Então, está comigo desde 2006, que eu comprei em 2006. Então, essa é a história bacana aí do meu Nintendo DS. Vamos lá, isso aqui, ó, PictoChat. Isso aqui tinha um aplicativo, lembrando que ele funcionava online também, o Nintendo DS, juntamente com o Nintendo Wii, que na verdade eles funcionavam, eles tinham algumas coisas em conjunto. Bacana demais. Aqui então nós temos Clube Nintendo. Isso aqui é dos Estados Unidos, né? Papéis que vieram e ficaram. E aqui o manual. Claro que não estava em português. Eu comprei numa loja aqui do Brasil, mas nessa época nem sei se a Nintendo vendia isso oficialmente aqui no Brasil. Na época do DS. Porque na época do Wii U ela praticamente não vendeu oficialmente, né? Esse aqui devia vir por importação, mas devia ter lançado uma versão, deve ter tido uma versão nacional, sim. Outra coisa interessante, para falar um pouquinho da história do DS. Ele vendeu 154 milhões de consoles, no caso. 154 milhões. Para vocês terem uma ideia, hoje o Nintendo Switch, com a fama que tem de videogame que vendeu demais e explodiu,
está nos 150 milhões atualmente. Então ainda não alcançou a quantidade de venda do Nintendo DS, que oficialmente é o segundo videogame mais vendido, né? Fica atrás apenas do PlayStation 2. Só que esse não tinha como ligar na TV. Ele é só um portátil. Tá aí, ó, duas telas. Esse não tinha a funcionalidade do 3DS que veio depois, foi lançado em 2011. O 3DS tinha uma tela que funcionava em 3D e não precisava de óculos para ver. Mas essa história eu conto depois, quando eu mostrar o 3DS, tá? Então aqui, ó, 4 botões, B, Y, X e A, Start Select, bem simplificado. Aqui não era o analógico, é o controle em cruz. E bem, a Stylus fica aqui, guardadinha, tá aqui, guardadinha, e você mexia nessa tela. Essa tela não era de toque, apenas essa, tá bem? Aqui então, vamos ver o que mais ele tem. Tem aqui o power de ligar, o lado de baixo o volume, essa entrada de fone e essa entrada aqui de baixo, que eu vou tirar para vocês verem, ela é a entrada dos cartuchos. Espera aí que eu vou tirar. Carro. Tá aqui, ó. Ela é a entrada dos cartuchos de Game Boy Advance, que foi o videogame anterior. Então, vamos encaixar aqui de novo. Bem. Tá, então, fechando aqui por cima, nós temos a entrada do carregador, que é essa daqui. Essas duas bolinhas, não sei para que serve, talvez só a entrada de ar. E aqui a entrada dos jogos dela, né? Tá aqui, ó. Então era só apertar. E foi isso. Foi essa história que eu queria apresentar do videogame que eu tenho há mais tempo na minha coleção. Foi muito importante para mim. Na época, eu tive a sensação que eu podia ficar só com um portátil, que eu não precisava mais de um console para ligar na TV. E assim eu fiquei talvez 1 ano e meio ou 2 só jogando Nintendo DS. E é claro que eu cheguei à conclusão de que a TV fazia falta, né? Mas ele tá aí, guardo com todo carinho, e a história é muito bacana, até pela quantidade de consoles vendidos. E é isso. Acho que deu para explicar direitinho a história aí, resumida desse pequeno gigante nas vendas, famosíssimo Nintendo DS. Para quem não conhecia, tá aí apresentado num unboxing. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deem o like, se inscrevam no canal, tá bem? E a gente se vê, se fala aí no próximo áudio ou vídeo.